Hoje é dia de veja esse vídeo. Vem comigo? Vamos ver? Olá, tudo bem? Meu nome é Wagner e eu quero contar um testemunho que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu sou empreendedor na cidade de Angicos e uma certa vez aconteceu uma situação bem inusitada comigo. Vamos lá, vou explicar como foi que aconteceu. Quando eu encerrei o expediente aqui no local que eu trabalho, eu fui para casa. E quando cheguei lá em casa, a gente se organizou para jantei, fui dormir. E me organizei para dormir. Antes de dormir, uma pessoa falou comigo. Foi querendo uma mesa. E era uma foto de uma família, um senhor e o DDD do Rio Grande do Norte, tudo bem direitinho. E eu disse, certo. Passei o orçamento para ele, do jeito que ele queria. Ele disse, amanhã eu falo com você. E eu fui dormir, no dia que a gente acordou, cheguei na empresa. E quando cheguei aqui, ele tornou a falar comigo. E quando ele falou, eu tinha uma pessoa que trabalhava com a gente também aqui. Ela era recepcionista na época. E ela falou, Wagner, a pessoa falou comigo aqui. Porque eu tinha 2 WhatsApp. Como a mesma coisa eu tenho hoje, né? Eu tinha 2 WhatsApp. E ela ficava com um e eu ficava com outro. E ela disse, Wagner, a pessoa falou comigo aqui. E no dia anterior, eu teria mandado os dados bancários para a pessoa fazer a transferência. Só que aconteceu, a pessoa mandou para mim uma transferência. E a transferência de um valor bem acima do que a gente tinha concordado. Só que ela mandou para mim o comprovante, ela disse, Wagner, tá aí o comprovante, e eu findei errando e mandei a mais o dinheiro. E eu, tudo bem. Na hora, eu só fiz olhar o comprovante. O valor tinha a mais. E a gente, como empresa, a gente preza pela honestidade, tudo direitinho, conforme manda, né? Não por ser evangélico, mas sim para fazer o que é correto, né? Aos olhos de Deus, aos olhos humanos. A pessoa mandou para mim o Pix e eu, na inocência, transferi o valor. Naquela hora, cegou, né? Como aconteceu. E eu transferi. Só que na hora que eu transferi, é como se Deus tivesse falado comigo. Isso é um golpe. É como eu tivesse escutado uma voz, isso é um golpe. Mas aí eu já tinha feito. Quando eu olhei na minha conta, o dinheiro não tinha entrado. E o comprovante, tudo bem direitinho, explicando lá que era a pessoa tinha feito a transferência para minha conta, meu nome, tudo direitinho, CPF, tudo. Eu disse, mas rapaz, um golpe. Aí o detalhe de todo esse problema é porque eu fiz. E quando eu terminei, eu quis ficar aborrecida com a moça que trabalhava na recepção. Mas eu disse, o erro foi meu. Não foi dela. O erro foi meu. E eu fiquei bastante aborrecido comigo. Mas na mesma hora, eu disse, Deus, esse é o dinheiro que eu tinha para pagar as minhas responsabilidades da semana. Quem é empreendedor sabe disso aí, das lutas diárias, dos problemas, de tudo que nós passamos. E eu não falei nada com ninguém. Não disse nada a ninguém. Só disse minha esposa que sabia, a moça da recepção que sabia e a pessoa que aplicou o golpe. Mas eu disse a Deus, Deus, eu trabalho tanto para vir uma outra pessoa e tirar o dinheiro. O Senhor sabe o quanto é difícil a gente ganhar o dinheiro e para vir uma pessoa assim e leva o nosso dinheiro. Mas eu não fiquei aborrecido com ninguém, mas eu fiquei mal, fiquei triste, chateado, porque era um dinheiro que eu tinha, que era para fazer os pagamentos do pessoal que trabalhava com a gente, e todas as contas que eu tinha. E fiquei calado.
Ah, dê parte na delegacia. Não vai resolver. Eu que fiz o Pix, coloquei a senha, tudo no celular. Na época, o celular que tinha. Eu disse, mas tudo bem. E fiquei ruim, né? Eu disse, e agora? Como é que eu vou arrumar o dinheiro? Mas fiquei calado, não disse nada a ninguém. Estávamos fazendo uma pequena reforma aqui, tirando uma porta de madeira e colocando uma porta de vidro e aplicando um granito. E numa certa tarde, estávamos aqui, eu e os meninos, e quando a gente, do nada, meu telefone toca. Um telefone, a pessoa se intitulando, dizendo que era do Banco Central, da parte de defraudação, de golpe, alguma coisa assim, aparentemente. E a pessoa falou, perguntou se eu tinha feito uma transferência. Eu disse, fiz esse valor. E a pessoa, expliquei toda a situação. Ela disse, a gente vai tentar ver. Aí eu disse, a possibilidade, ela disse, só se você for numa delegacia, fazer um boletim de ocorrência, e eles vão tentar reaver, mas é muito difícil. Aí eu disse, o erro foi meu, mais uma vez o erro foi meu. Mas eu disse a Deus, naquele dia. Eu disse, Deus, essa porta de trabalho, quem abriu foi o Senhor. Essa porta foi o Senhor. E o Senhor viu que foi um golpe. E o Senhor vê o quão difícil é aqui a gente ganhar o dinheiro para a gente pagar o nosso compromisso. E fiquei calado, não disse mais nada. Ninguém sabia dessa história. Quando passou uma semana, mais ou menos uma semana, o dinheiro foi estornado para minha conta. Mas o detalhe de todo esse processo é, eu não falei para ninguém, eu apenas orei a Deus e disse a Deus, Deus, esse dinheiro é difícil. E como eu sempre falo, a gente, se já é difícil trabalhar para empresa, para as pessoas, dirá para a gente tem que abdicar de muitas coisas. E eu não disse nada a ninguém, eu só apenas orei, disse a Deus, e a moça da recepção ficou meio desnorteada, nervosa, com toda aquela situação. Mas eu tinha que ter consciência que eu não poderia colocar culpa em ninguém. Eu não poderia dizer que foi A, B ou C, porque acesso à minha conta só quem tinha era eu. Então ela pegou o comprovante, a pessoa mandou o comprovante, e eu, na inocência, né, de tentando ser o mais correto possível, eu só fiz pegar o Pix que a pessoa tinha anexado embaixo. Eu estou com um caminhão aqui no posto de gasolina, e a gente está precisando completar o tanque de combustível do caminhão. Quem tem caminhão sabe que para encher um tanque de combustível de um caminhão não é 100 nem 200, 300 reais como a gente abastece nossos carros. É negócio de 1.000, 2.000 reais, dependendo do tamanho do tanque. E eu, na inocência, fiz a transferência para a pessoa. Mas era um golpe. Mas o que eu quero dizer com isso? Que com todos os problemas, com todas as situações que a gente passa, com todas as pessoas que querem e desejam o mal e de alguma forma querem fazer o mal, a gente tem que permanecer, por mais difíceis que os dias sejam, a gente tem que permanecer em pé e com fé e confiando em Deus. Porque foi um erro meu, mas eu apresentei a Deus e disse a Deus, esse dinheiro era as responsabilidades que eu tinha para pagar. Eu não tenho de onde tirar o outro dinheiro. Eu não tenho de onde buscar mais esse dinheiro. E sem fazer qualquer denúncia, sem falar, sem espraguejar, sem apontar A, B ou C que errou, o que foi que eu fiz? Eu apresentei a Deus, disse a Deus, orei a Deus. Mesmo chateado com aquela situação, mesmo com raiva daquela situação, por aquele problema que eu teria passado, mas eu orei, porque o erro foi meu. E Deus deu vitória, porque uma pessoa achou de ligar para mim, se dizendo que era de um banco, dizendo que era da parte de defraudações, de golpes, alguma coisa, mas na mesma hora eu não acreditei. Essa é uma verdade. Mas eu falei, relatei, não teria como reaver o dinheiro, mas eu falei tudo conforme eu tinha passado a situação. E uma semana depois,
né? Deus deu a vitória. Então, que nós possamos confiar mais em Deus, que nós possamos viver na dependência de Deus, que os dias não são fáceis. Os dias não são fáceis. Infelizmente, o que eu vou dizer é uma verdade. Existem mais pessoas para prejudicar do que para ajudar, né? Enquanto a gente tenta ser correto com nossas famílias, com as pessoas próximas, com o próximo, da melhor forma, sermos corretos em todas as circunstâncias, existem pessoas que vivem também por trás tentando ser incorretas, né? Isso são as pessoas que não temem a Deus, que não têm temor a Deus. Mas Deus vê, Deus está ao nosso redor todos os dias, nos guardando, nos livrando de todo mal. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. Isso é um dos testemunhos que eu tenho inúmeros testemunhos, mas esse é um dos testemunhos que a pessoa aplicou um golpe em mim, eu caí no golpe, mas eu não disse nada a ninguém, eu disse a Deus. E quando eu disse a Deus, Deus resolveu, porque muitas das vezes nós passamos por determinadas situações e ao invés de a gente falar a Deus, a gente vai falar para o amigo, para o vizinho, para um parente, e às vezes nós viramos motivo de chacota. Porque se eu fosse falar isso para alguém, alguém ia dizer, o besta caiu no golpe, mais um besta caiu no golpe. Mas eu me vi naquela situação, vi o tamanho do erro e disse, não vou contar para ninguém. Vou ficar para mim. E disse a Deus naquela hora, por mais chateado que eu estivesse, eu disse a Deus, Deus é o único dinheiro que eu tinha. Era uma quantia alta. E eu disse, rapaz, e agora? E fiquei pensando, né? A gente fica pensando como é que a gente vai suprir aquele erro, aquela falha que foi cometida por mim. Mas Deus viu o tamanho da sinceridade, Deus viu o tamanho do meu coração e viu que aquilo não foi uma coisa de má fé. E quem aplicou o golpe, né, eu não sei se ele chegou a aplicar em outras pessoas e foram ressarcidas, eu não sei dizer. Mas uma coisa eu posso dizer a você, a partir do momento que eu coloquei nas mãos de Deus, eu tive vitória. E foi uma vitória grande para mim. Dentre tantas vitórias, tantas situações, tantas adversidades que eu tenho passado ao longo dos anos, mas essa foi uma vitória, mais uma das vitórias que Deus permitiu. Então, quando estivermos passando por qualquer problema, qualquer adversidade, qualquer situação difícil, né? A gente tem que entregar, ao invés de a gente contar para A, B ou C, a gente entregar nas mãos de Deus, né? E hoje eu posso dizer para você, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor tem nos livrado do laço do passarinheiro. Os dias não são fáceis, mas o Senhor está no controle de tudo. E que Deus abençoe a cada um de vocês, que possa ver esse vídeo, que possa edificar, que possa crescer, que possa aumentar a sua fé. Que por mais difíceis que seja, mas Deus está no controle de tudo.